sem mais delongas, queremos convidar o Ismael para ocupar esse lugar especial aqui, né? E dizer que, para aqueles que não conhecem, o Ismael é filho desta igreja, né? É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Bom dia. Não sabe a felicidade que eu tenho de estar aqui, né? Eu quero começar dizendo que o Nassi falou que esse é um lugar aqui, enfim, privilegiado, responsabilidade, mas na verdade eu queria me reportar ao irmão, que eu não sei o nome, mas eu já recebi o sermão. Eu já recebi. Tá bom? Então, para além daquilo que eu vou dizer, o sermão que ele acabou de pregar, nós já poderíamos nos dirigir para casa. Não é? Eu fico feliz por estar aqui, Tiago, pela seguinte razão. A minha vida de vocês se mistura em algum grau, e no que se refere a alguns aqui, em um grande grau. Para ter uma ideia, eu cresci, conheci a fé lá na casa da Marlene, do Tiago e do José. Eu aprendi a cortar madeira com o filho do Carlinhos, ali da madeira. Né? Eu precisava frequentar a igreja, eu morava longe, eu fiquei na casa do Manuel morando lá no fim de semana. Né? Eu aprendi a vender com o Paulo ali, não é? Que sabe vender. Então, eu trabalho com vendas hoje, passa por ele. Não é? A Pamela foi meu pai que levou para nascer no Fusca amarelo que ele tinha. Não é? E ela está casada. Quando eu conheci o Manuel, o Manuel tinha 36 anos. Agora eu tenho 35. Né? Então, quer dizer, as coisas estão passando. Onde eu trabalho hoje é fruto da minha relação com o Nassi. Eu fui trabalhar na empresa dele e aí, por essas coisas da vida, acabei entrando no ramo para vender autopeças. Então, você percebe que a nossa vida está totalmente entrelaçada. Eu não acredito em acaso, não é? Então, Deus tem um plano para cada um de nós. Para além disso, a Clarice foi minha colega de trabalho, o Marcos também, e assim nós vamos levando a vida. Graças a Deus, amém? Abra a palavra em Apocalipse 3, porque ela é o que nós temos como principal aqui nesta manhã. Quero ser breve, tá bom? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, esse texto aqui para você é quase que chovendo molhado, até porque você é um adventista assim como eu, e nós conhecemos esse texto de trás para frente. Mas é fundamental que a gente se debruce sobre ele, porque às vezes algumas coisas passam desapercebidas. A gente sabe que o tempo profético que a gente vive se refere, não é, nesta carta, a esta igreja, a um simbolismo que fica aquilo que nós estamos vivendo hoje. E eu quero extrair com vocês de maneira breve, como falei, algumas lições desse texto. São fundamentais. Então, o texto começa dizendo o seguinte, Apocalipse 3, a partir do verso 14, fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque você diz: estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. Mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por isso eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que você realmente veja. Eu repreendo e disciplino todos quantos amam, então se pois zeloso e arrepende-te, porque eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu quero trazer a vocês hoje uma reflexão breve, subordinada ao seguinte tema: frio, morno ou quente. Frio, morno ou quente. Agora, antes que a gente entre para desdobrar essa ideia do frio, morno
coloquei, eu quero contextualizar. Quando o autor ele faz essas menções a essa igreja de Laodiceia, quando ele diz assim, olha, quem dera você fora frio ou quente, e aí eu te aconselho que você compre de mim isso, aquilo e aquilo outro, para que então isso e aquilo outro aconteça de fato na sua vida, tem um porquê. Você sabe que a igreja de Laodiceia, a igreja física real da época, ela tinha algumas características muito importantes que estão citadas dentro desse texto. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, na cidade lá de Laodiceia, ela era a capital financeira da Ásia. Isso é interessante saber, não é? A capital, o centro bancário da Ásia era a cidade de Laodiceia. Para além disso, a igreja de Laodiceia era uma rota, era um referencial comercial importantíssimo da época, não é? Qual era o principal produto lá que era comercializado, que fomentava o comércio da cidade? Era a lã. Então eles tinham lá essa questão têxtil como alavancando os negócios da cidade, sabe? Para além disso, na área da ciência, na área científica, eles produziam o melhor colírio que existia. Então, na perspectiva científica, Laodiceia era conhecida por ter lá uma medicina avançada, não é? E o produto fundamental, de fato, era esse colírio que fazia, não é, aqui numa linguagem popular, fazia milagres. Para além disso, ela era uma rota turística. E ela era uma rota turística por quê? Porque Laodiceia ficava perto de Colossos e ficava também perto de Hierápolis. De Colossos vinha a... Quantos aqui já viram falar em águas termais? Já viram falar? Pois é. De Colossos vinha, só para não falar errado, da cidade de Colosso vinha águas medicinais frias, passavam por Laodiceia. De Hierápolis vinha águas medicinais quentes, termais, não é? Só que quando essas águas se juntavam e passavam pela cidade de Laodiceia, elas se tornavam mornas. Por quê? Porque vinha água fria de um lado e água quente do outro, cortando o perímetro de Laodiceia. Então você percebe que o texto que nós acabamos de ler, ele não refere essas coisas que refere simplesmente por obra do acaso. Deus quer falar com cada um de nós a partir daquilo que está dito. Para além dessas características, nós temos que considerar outras coisas dentro do texto. Primeiro, a igreja de Laodiceia, ela não sofria de heresias teológicas. Ela não sofria disso, né? Ela não tinha problemas doutrinários. Ela não passava por esse problema. Para além dessa questão doutrinária, a igreja de Laodiceia, ela também não era uma igreja pobre na perspectiva financeira. Não. Por estar em uma cidade rica por conta do comércio, por conta do turismo, por conta da ciência bem desenvolvida, ela não tinha um problema financeiro. Aquilo que eles precisassem de recurso, esta igreja tinha também. Eles não sofriam oposição dos governantes da época. Ou seja, a igreja de Laodiceia, ela não tinha um problema de oposição do Estado em relação a ela, em relação aos seus membros, em relação aos filhos da igreja. Olha como isso é interessante. A igreja de Laodiceia, ela não sofria de algo que eu vou denominar imoralidade bíblica. Ou seja, aquilo que ela conhecia da palavra, ela procurava viver. Não se parece com a igreja que está sendo referida no texto que nós lemos, sim ou não? Parece meio interessante, não é? Que Deus dê algumas orientações para uma igreja que estava em uma cidade rica, não é? Que não sofria de problemas doutrinários e teológicos, que não tinha oposição do Estado,
não é? Que estava em uma região turística bacana. Olha, ao que me parece, essa é a igreja do sonho de cada um de nós. Tá? Sim ou não? É obviamente que sim. Para além disso, só para passar essa parte, essa igreja não sofria na sua membresia de problemas morais. Não tinha lá pessoas com desvios comportamentais graves no que se refere ao seu comportamento em sociedade. E o mais interessante, olha, o mais interessante é que a essa igreja dos sonhos, Jesus olha para ela e diz: eu estou do lado de fora. Por que eu estou dizendo que ele diz que está do lado de fora? Ora, é ele quem diz: eis que estou à porta e bato. Ora, se pressupõe que ele está do lado de fora e não do lado de dentro, senão ele está batendo. Eis que estou do lado de fora, à porta e bato. Se alguém do lado de dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ou seja, eu estou do lado de fora, entrarei e nós ficaremos juntos. Como é interessante Jesus não estar em uma igreja como essa. Parou para refletir? A igreja top, a igreja que tinha ar-condicionado, tinha bancos novos, né? Aliás, me comprometendo, tá, pessoal, agora de público, a minha oferta de Natal será um banco, virá no tempo específico, tá? Porque eu me comprometi outra vez, não é? Agora eu estou realmente vendo aqui os bancos, a oferta virá, não sei quem é tesoureira, mas em dezembro você segura lá porque vai vir, tá? Vai vir uma vez só, tá? Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, parece a igreja dos sonhos. Agora, vamos além. Para essa igreja dos sonhos, para essa igreja que não tinha problemas de moral, para esta igreja que não sofria oposição do Estado, para esta igreja, Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. De quais obras ele estaria se referindo? Se essa igreja não sofria de nenhum desvirtuamento, se ela não sofria de nenhum problema, eu quero aqui abrir o primeiro parênteses. Deus conhece tudo a nosso respeito. Não há nada a respeito de mim, não há nada a respeito de você, não há nada a respeito das nossas intenções interiores que Deus não saiba. E a avaliação que Deus faz de cada um de nós é uma avaliação que pode ser que a gente inclusive erre nesta autoavaliação. Mas Deus, quando faz a avaliação do alto, Ele nunca erra a nosso respeito. Em tempo algum, jamais, em tempo algum. Então você perceba, Ele diz do lado de fora de uma igreja que supostamente estava dentro dos padrões, do lado de fora desta igreja, que todos gostariam de fazer parte, do lado de fora desta igreja, que todos queriam ser membro e participar, do lado de fora ele olha para dentro e diz: eu conheço o que você está fazendo. E aí ele começa a dar alguns conselhos, e é com base nesses conselhos que eu quero conversar com você a partir de agora, porque ele tipifica ali 3 perfis de pessoas no que se refere à sua conduta e vida cristã. No texto, Carlinhos, nós temos lá referido o frio, o morno e o quente. Vamos conversar a respeito do cristão frio, do membro frio, do adventista ou evangélico, para você que nos assiste nas redes sociais, que vai para lá depois. Você que nos assiste, quem seriam os frios dessa igreja? Quem seriam as pessoas que ele, porque você vê, Deus não está dizendo que vai vomitar o frio. Deus não está dizendo que vai vomitar o quente, Ele vai vomitar o morno. Então vamos entender quem é frio, quem é morno e quem é quente. Primeiro, eu quero dizer a vocês, com base na palavra, que o crente da igreja top, da cidade top, que não tinha problema nenhum de dinheiro, o crente frio é aquele que não tem na sua vida os frutos do Espírito Santo. Ele não tem. O crente frio é aquela pessoa, é aquele cristão, por assim dizer, que ele não vive mais a moralidade cristã, a ética cristã e a conduta cristã.
E por que eu estou dizendo que ele é um crente frio? Ora, porque Deus, nesse texto, ele não está se referindo às pessoas que estão fora da igreja, fora do templo, fora, assim, desse meio que ele estabeleceu. Não, ele está se referindo às pessoas que estão dentro da sua casa, dentro da sua igreja. E ele está dizendo que dentro do seu celeiro, dentro do seu rebanho, há alguns que estão frios. E a palavra nos diz, como estou dizendo a vocês, que a palavra tipifica quem são os frios. Olha, uma pessoa que está fria espiritualmente, ela não tem mais prazer em seguir os princípios ético-morais, os mandamentos e a conduta que este livro de Deus apresenta. De maneira que esta pessoa, ela está espiritualmente morta. Mas o interessante é que ela não vai embora. Ela não deixa essa casa. Então ela simplesmente está aqui, assentada, ouvindo todas as vezes muitos sermões, não é? E como hoje você pode estar dizendo que o sermão até está doendo no ouvido porque ele fala alto demais, porque é meio neopentecostal, mas ela está aqui, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Mas lá fora, mesmo estando aqui dentro, nós não praticamos aquilo que é ensinado nesse lugar. E por isso nós somos considerados frios, não é? Mesmo estando dentro do braseiro. Olha, só para simplificar, é o joio no meio do... Resolveu. O interessante é que Deus não nos manda arrancar o joio, inclusive é a questão dele. Então eu quero te dizer que sempre haverá joio no meio de nós. Oxalá que nós não sejamos este elemento. Vamos agora para as características do morno. E aqui tem um problema muito grande. Porque estes é aqueles em quem Jesus vai dar um pontapé. Estes é aquele em quem Jesus vai dar um chega para lá. E não tem meio termo. E não tem tentar explicar. Por quê? Porque foi o próprio Jesus quem disse: quem não é por nós, é contra nós. E quem comigo não ajunta, espalha. Então se perceba, se nós tivermos que tipificar o morno na palavra, sem dúvida alguma o morno poderia ser comparado à figueira sem fruto. Ou melhor dizendo, a figueira que aparentava ter frutos. Porque a figueira sem fruto é o frio, não tem fruto nem de nada, faz nada, está ali. É um corpo morto, não é? Não produz nada, não faz nada, está ali, sabe? Esse é o frio. Então ele não tem fruto. Agora o morno é aquela figueira para a qual Jesus olhou e ela aparentava ter fruto. Mas quando ele chegou perto para ver as obras, como o texto diz, porque ele quer conhecer, e ele de fato vem conhecer as obras, ele olhou de longe: parece que tem um fruto bonito. Mas parece que eu vou conseguir me alimentar. Mas parece que está me chamando a atenção. Ele chega perto para conhecer se de fato tinha e como era o fruto, mas ele tem uma decepção. Porque ela simplesmente aparentava. Ora, Jesus ele mesmo falou, não é? Que havia muitas pessoas, os religiosos de sua época, que eram como sepulcros. É lindo por fora. É bonito, é envernizado, é afinado, é eloquente, sabe? Mas quando abre, é podre. Mas quando vai conhecer as obras, tem problema. Mas quando vai verificar a veracidade, a essência, ele descobre que não tem nada a ver com aquilo que aparentava ser. Então você percebe que o texto que nós acabamos de ler no início, ele pinta, se nós vamos procurar, não é saber,
em que contexto foi escrito o que está sendo dito, ele nos aponta para um lugar onde todos queriam estar, mas para esse lugar onde todos queriam estar, para esse tipo de gente que todos gostariam de ser, para essa igreja que todos gostariam de frequentar, porque não havia heresia, eles se achavam corretos, para esta igreja, para esse pessoal, para essa membresia, ele diz: eu conheço a situação. E é interessante, o morno, ele é um pecadeiro e não um pecador. O que é um pecadeiro? Você sabe que existe uma diferença de pecadeiro e pecador. Pecador todos nós somos. E a igreja de Deus e na igreja de Laodiceia, e hoje aqui, todos nós somos pecadores. Agora, qual é a diferença? E é bom que seja assim, porque sem pecado estamos em Jesus. Sabe? Eu não estou aqui agradecendo a Deus pelo fato de pecado ter entrado, mas eu estou agradecendo de que, mesmo pecando, nós temos um Salvador. Sem pecado eu não preciso dele. Então nós precisamos de Jesus pelos nossos pecados. Agora, a diferença entre um pecador e um pecadeiro é que um pecador ele se volta para Jesus e se arrepende e muda de rota. Um pecadeiro é aquela pessoa que sabe do erro, sabe que a conduta está errada, sabe que o comportamento não é correto, mas o que ele faz? Ele dá uma desculpa a si mesmo e dá uma desculpa a Deus e não se compromete com a mudança. O nome desse elemento é pecadeiro. Ele peca por profissão. Ele peca porque gosta de pecar. Mas interessante que ele também não vai embora. Ele continua sentado nesses bancos, ele continua como ovelha desse rebanho, mas ele tenta dar um jeito de conviver entre a vontade de Deus e a sua vontade. Aí ele vai lá, comete o erro, e aí teoricamente se arrepende, pede perdão, até dá uma oferta, não chora lá na reunião, mas quando ele tem a oportunidade de cometer aquele pecado outra vez, ele não para pensar em Deus, ele não para pensar no seu teórico arrependimento, ele vai lá e comete o pecado, sente aquele prazer, e depois todo esse ciclo se renova. O nome desse elemento é pecadeiro. Ele gosta de cometer o pecado. O morno é aquela pessoa que tenta mascarar a verdade sobre quem ela é, porque ela tem preguiça e relaxo de buscar de Deus a confrontação para mudar aquilo que ela sabe que é, e Deus sabe que ela é também, mas o pastor não sabe, a igreja não sabe, os vizinhos não sabem, ninguém sabe de nada, ela e Deus sabem, porque Deus conhece as nossas obras. A misericórdia. Para além disso, só para citar o morno, é aquele tipo de pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro. Conhece? É aquela pessoa que não apoia nada. Tenta fazer algum movimento para o reino de Deus na igreja, não apoia nada, para além de não apoiar, reclama. Não é? E como eu falei, eu queria que o banco fosse um pouco mais curto, porque eu gostaria que fosse assim, desse jeito ou daquele, mas na hora de apoiar, de verdade, de se movimentar da cadeira, de arregaçar as mangas, não faz, só reclama. Esse é o tipo de pessoa morna. Além de reclamar de tudo, não fazer nada, ainda atrapalha, disseminando palavras que não contribuem no meio daqueles que querem executar a palavra. Isso aqui é a tipificação dos mornos, a quem Deus está quase vomitando. As pessoas que são mornas espiritualmente, aquelas pessoas a quem Jesus está dizendo: olha, você está com um problema gigantesco. Eu me arrisco a dizer que essa pessoa ela está mais no reino de Deus por conta de uma convenção social do que por conta de uma convicção interior entre ela e Deus. Hoje está meio na moda ser crente. Né? Há um mundo gospel montado para todos nós. E fazer parte de um grupo assim até interessante. A pessoa morna numa situação probante, ou seja, numa situação onde a sua fé é testada, a primeira coisa que ela faz não é
em suas orações com Deus, se levantar junto com Ele, tomar a mão de Jesus e dizer: nós venceremos juntos. Não. Ela começa a culpar todo o externo, ela começa a questionar se de fato Deus está com ela ou não, e ela começa a orar a seguinte oração: Deus, mas se tu estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Ora, aonde que estão as tuas promessas? Ora, mas o Senhor não prometeu isso e aquilo. Sabe, uma pessoa morna espiritualmente, ela não entende que ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, Deus estará conosco. Então, você perceba que essa pessoa morna espiritualmente, nós, de forma geral, nós gostamos de esconder o lixo debaixo do tapete. Confrontar os erros, não. Viver a verdade na vida lá fora, não. Ter honradez de reconhecer os erros diante de Deus e diante dos outros, também não dá. Esse é o tipo de pessoa que a sua vida fosse uma novela, ele não gostaria de exibir. E aí eu lembro de uma história, que eu acho que já contei aqui, que o pastor da igreja morreu. O pastor da igreja morreu. E lá no ato fúnebre, lá no sermão fúnebre, estava lá o elemento fazendo o sermão fúnebre, a viúva sentada lá do caixão. Em algum momento, a pessoa que estava lá ministrando, falou assim: amados, eu estou sentindo que se nós orarmos, o nosso querido vai ressuscitar. Diz que a viúva levanta, olha nos olhos do presbítero e diz: se ressuscitar, leve para a sua casa. Porque ele só aparentava. Ele não era de fato. Quem é o crente? Nós sabemos quem é filho. E eu oro para que essa casa aqui seja brasa viva. Mas a brasa viva é vir cantar um glória a Deus e aleluia. Acabou? Não. Glória a Deus é vestir um terno bonito e vir aqui cantar o louvor a Deus. Faz parte, mas não é só isso. O cristão, de verdade, em essência, ele sai daqui tão cheio de Deus, que não importa nada que o mundo diga, que não importa nada que o mundo faça, que não importa a ideologia que estejam tentando implantar, inclusive no reino de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, é a opinião de Deus que importa, é a palavra de Deus que nós vamos anunciar, e não importa se todos estão fazendo errado, nós faremos a coisa certa para que o nome dele seja honrado e engrandecido, porque ele é digno de louvor, honra, glória e adoração. Amém. Quem é o quente? Ora, Malaquias 3,18 diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você pode procurar depois. Malaquias 3,18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ora, Gálatas 5,22 diz que, ora, a diferença é que há os frutos do Espírito. O fruto do Espírito qual é? Caridade, amor, paz, longanimidade, retidão, etc., temperança, etc. Há uma lista que a Bíblia apresenta para fazer a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Não é da minha boca, Tiago, não é invencionice, não é o que eu acho, é a palavra de Deus que diz. Então, se nós estamos aqui reunidos crendo que a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus, nós temos que acreditar nisso. Olha, João, agora, para entrar, me dá mais 5 minutos para terminar, senhor. 5 minutos. Sim. João 14, 12 a 14 diz assim: aí foi o próprio Jesus quem disse, vou ler o texto para vocês na íntegra: aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, e para além disso, ele fará coisas ainda maiores do que as que eu faço, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome,
eu farei. Veja que Jesus não disse que os seus seguidores farão obras menores. Veja que você não disse que farão obras iguais. Veja que ele não diz que as obras serão equivalentes ou parecidas. É o próprio Jesus que, ao ascender, ele diz: vocês que me seguem, vocês que são meus discípulos, vocês farão obras maiores daquelas que eu fiz. Eu me arrisco a dizer que tem muita gente que, ao ler esse texto, diz que isso é um clichê, não uma verdade. Eu me arrisco a dizer que tem pessoas entre nós que não acreditam mais que nós podemos fazer obras, ainda que sejam semelhantes às de Jesus. Porque esta mente foi tão cauterizada, foi tão secularizada, se tornou tão materialista, não é? Que ela não acredita mais no transcendente, no sobrenatural, nos milagres de Deus. Ora, se você e eu, nós acreditamos em milagres, nós acreditamos que faremos obras maiores, o texto que eu acabei de ler diz qual é a receita para que isso se estabeleça. O que vocês pedirem ao meu Pai, crendo, será feito. Então, se você é um crente brasa viva diante de Deus, se você tem algum familiar que não se converteu, você não deixa de orar, porque você não acredita mais na conversão dele, é pelo contrário, você continua orando. Se há algum problema estabelecido de qualquer ordem na sua vida e na minha, a gente não olha para Deus pensando que Deus nos abandonou. Não, a gente vai para a palavra, lê o texto e a gente toma Deus na sua palavra e diz: olha, a tua palavra diz que aqueles que te seguem, aqueles a quem o Senhor faz diferença de quem é e quem não é, é o Senhor quem diz que as tuas obras vão se manifestar. Então eu oro, porque a tua palavra diz que quando eu peço, o Pai vai fazer isso. Ou a gente crê na oração ou aqui no nosso lugar. Não tem meio termo. Quer ver alguém convertido? Então vamos orar e dar o exemplo. E aí tem uma face dessa moeda na qual muitos estão enganados. Eu só quero abrir esse parede aqui, porque a gente fala de problema, de oração, de Deus nos ajudando a resolver. Só que tem muita gente enfrentando esse problema financeiro, por exemplo, e a pessoa não quer trabalhar. Tem muita gente enfrentando um problema financeiro e ela quer gastar mais do que ganha. Tem muita gente querendo que Deus abençoe financeiramente e passa cheque sem fundo. Isso vai para as redes depois, tá? Não tem medo nem vergonha, vai lá. Então, a gente só pode invocar a bênção de Deus, por exemplo, aqui para a área financeira, se a gente acordar cedo e dormir tarde. Não vai vir anjo do céu com cheque, não. Ninguém vai lá usinar o cilindro lá no lugar do lacinho. Ninguém vai lá, não tem? Tem algumas coisas que é com Deus. E uma boa parte é com a gente. Sim ou não, pessoal? Sim. Estou ouvindo um silêncio na igreja. Marcos 16, 17, 18 fala assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Os queis, né? Em meu nome expulsarão demônios. Tem gente que nem crê mais. Falarão outras línguas. Pegarão uma serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos. E estes ficarão curados. Jesus ainda faz milagres. Ele ainda abre portas onde não há paredes. Ele ainda cura os enfermos. Se ele não quiser curar, pode ser que ele não cure também. Mas a semelhança do nosso irmão, ele estará de pé. Amém. Crendo, com a boca aberta, declarando que Jesus Cristo é o único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Amém. E para encerrar, Apocalipse 14, 12, que você deveria saber de qual. Aqui está a perseverança. Aqui está o calor. Aqui está a fogueira. Aqui está a brasa que vai incendiar o coração dos santos. Quem são? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E aqueles que confessam fé em Jesus Cristo.
Nós vamos encerrar a nossa reunião agora. E eu quero declarar em nome de Jesus, pedindo a misericórdia de Deus, para que eu me encontre na classe, na fileira dos quentes. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Amém. Esse tema que eu acabei de mencionar está saindo de moda dos cultos também. O próprio Jesus está saindo da pauta dos sermões. Vou dizer por quê. Dos últimos 10 sermões que eu me sentei para ouvir, nenhum deles falava sobre Jesus. Nenhum. Tinha lá Davi, tem o seu lugar. Tinha lá Isaac, tem o seu papel. Tinha lá Jonas do Jujão, tem o seu papel. Tinha Saulo, tinha lá o Pedro, beleza. Se nós perdermos Pedro da história, nós perdemos alguém relevante. Nós perdemos Pedro. Se nós perdermos Davi da história, nós perdemos alguém de muita relevância. Olha, se nós perdermos Paulo ou Abraão da história, é uma perda significativa e relevante. Só que só tem um que não pode sair de cena. Só tem um que não pode sair de vista. Só tem um que tem que ser o nosso foco. Só tem um que merece o nosso louvor, adoração e honra. Só tem um a qual devemos seguir cegamente, porque ele nunca nos levará por um caminho torto. Sabe quem é? É aquele que eu vim te apresentar hoje, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. O Filho do Deus vivo, aquele que não conhece limites, aquele que não conhece impossíveis e aquele que, de acordo com a sua misericórdia e boa vontade para com seus filhos, vai nos perdoar os pecados, vai nos transformar a vida e vai trazer o céu para o nosso lado, porque é Ele quem disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita aí. Deus vai te usar. Deus vai nos tirar da inércia. Deus vai nos tocar com brasa viva. Mas Deus não caminhará por nós. Deus não pode orar em nosso favor. Deus não pode crer em nosso lugar. Deus não pode trabalhar se não dermos a permissão para que Ele trabalhe, e isso se dá quando trabalhamos junto a Ele. Alguém quer ser tocado por esta brasa aqui? Não levante a mão se você não quer, não levante. Mas se você levantou, você fez um pacto e eu com Deus. E os frutos aparecerão. Alguém na nossa família vai ser curado, tocado, liberto, transformado. Amém. Se você não crê, Deus não pode fazer nada. Agora, se tu crês, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Feliz de estar com vocês. Nós ouviremos uma mensagem musical e depois nós encerraremos com essa. Deus nos abençoe. Amém.